que delícia a gente aqui mais uma semana. Eu sempre tão feliz, tá? De trazer pessoas maravilhosas para conversar com a gente, né? Porque essas pessoas me inspiram e com certeza vão te inspirar também. Que você continue aqui comigo. Agora eu vou te pedir um favor. Você já está inscrita aqui no podcast? Não? Gente, pelo amor de Deus, eu preciso. Ó, clica em inscrever-se e fica comigo. Agora, antes da gente chamar meu convidado, que vocês vão amar, mas vocês vão amar de um tanto. Eu preciso agradecer meus patrocinadores, né? Em primeiro lugar, Invest Smart XP, escritório de assessoria de investimento, que eu tenho a honra de ser embaixadora. Eu sempre repito isso, porque é honra demais, né? Esse escritório fica aqui no centro do Rio. E o intuito deles é te ensinar como cuidar do seu dinheiro, do seu patrimônio. Eu assino embaixo, tá, gente? Meu dinheiro da minha família está aqui. Quero agradecer a Sacada, que tem me vestido com essas peças lindíssimas. Olha esse macacão preto, maravilhoso. Sacada, obrigada. Inclusive, eu vou colocar na descrição do vídeo meu cupom de desconto que eu tenho na Sacada. Aproveita. It Stone, marca de joias, semi-joias, que me veste com essas peças maravilhosas. Obrigada, It Stone, sou fã. E Clube Car Service, né? O Clube Car Service traz os meus convidados com segurança. Agora, chega de falar, Monique, você sempre agradecendo. Agradeço mesmo, porque graças a eles que eu estou aqui. Vamos falar do meu entrevistado de hoje? Ele apareceu para mim, por acaso, no Instagram. Sabe quando uma pessoa te toca? Primeiro segundo, só você olhando a tela. Eu vi ali uma calma, uma serenidade, um menino lindo. Eu vi luz. E tudo isso que eu vi naquele momento, talvez era o que eu estava precisando, sabe? Eu sei pouco dele. Eu sei que ele tem um propósito lindo e impacta milhares de vidas com o seu trabalho. Eu vou conhecer aqui com você mais um pouquinho da história desse menino. É um homem, mas tem cara de menino, Marco Rodrigues. Que delícia! Que delícia, eu também muito feliz de estar aqui. Obrigado. Obrigada a você. Acho que eu nunca fui tão bem apresentado. Jura? Com tanto carinho, assim, com tanta profundidade. É porque, na verdade, eu acho que a gente precisa falar do coração, né? Isso é uma coisa que eu sempre não abro mão, falar de verdade e com coração. E você, que é isso o tempo inteiro? É coração e verdade o tempo inteiro? Obrigada. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui e muito animado para esse nosso papo. Ai, imagina eu, feliz demais. Bom, eu fiz uma colinha aqui porque tem tanta coisa importante que você fala e eu queria trazer alguns pontos que eu sei que vão ajudar muito as pessoas que estão nos vendo e a mim. A mim. Porque aqui não é só um bate-papo, uma entrevista. É uma conversa de seres humanos que têm as mesmas dores que todo mundo tem. Você diz que o seu propósito é compartilhar conhecimento e sabedoria para a gente viver num mundo com mais consciência, propósito e significado. Esse é o seu propósito hoje, tá bom. Mas que é um marco muito antes de ter esse propósito. Que pergunta boa, pergunta profunda, adoro perguntas profundas. Acho que antes de ter o propósito, o Marco é o filho da Cristina, que é uma professora de escola pública, filho de outro Marco também, que é um comerciante, irmão da Thaís, da Juliana, namorado da Letícia. Então, o Marco é esse cara, família, sabe? E tem até um lado meu que eu falo pouco, que é o Júnior, porque eu sou Júnior. Porque teu pai chama Marco também. Meu pai é Marco também. E na minha casa eu não sou Marco, eu sou Júnior. E eu sinto que eu tenho como se eu tivesse diferentes vidas, assim. Com a minha família eu me sinto livre, leve para ser brincalhão, para ser muito extrovertido, para dar risada, para fazer brincadeira. Mas na vida, com o tempo, o Marco foi sendo aquele cara durão, aquele cara mais egocêntrico, mais arrogante, sabe? E com o tempo e com muito autoconhecimento, eu busquei fazer o encontro entre o Marco e o Júnior para entender o que eu podia trazer de bom de cada um dos dois. Então, o Marco hoje eu gosto de estar na praia, jogar futevôlei, ficar com meus amigos, passear com a minha cachorra, ficar em paz com a minha namorada. Eu gosto de ler, eu gosto de meditar, eu gosto de escrever, eu gosto de aprender, eu gosto de ter boas conversas, como a gente está tendo aqui. Então, eu gosto de muita coisa e eu acredito muito que o autoconhecimento, ele não é uma linha de chegada, sabe? Às vezes a gente fala assim, eu quero me conhecer mais. Mas me conhecer mais não é uma tarefa que você dá um check, é um estilo de vida, é um modo de viver
onde diariamente a gente precisa tirar um tempinho para olhar para dentro, para se conhecer, se conectar, porque a partir do momento que você acha que você já se conhece, você para de se olhar, e quando você para de se olhar é muito fácil se perder. Parece fácil, né, gente? Tirar um momento do seu dia para se olhar não é fácil, mas é super possível, e ele mesmo vai provar isso. Que você conta que você era muito ansioso e tudo, mas até ali, até na faculdade, você tinha uma postura. E a partir da faculdade, você viu um mundo diferente e você começou a mudar a partir do autoconhecimento. Conta essa fase aí pra gente. Vou contar. Eu costumo dizer nas minhas palestras que a minha mãe, ela fazia educação positiva comigo. Sabe essa educação positiva que tá na moda hoje? Sim. Na internet, que as pessoas falam assim, você prefere levar o lixo lá fora agora ou mais tarde? A minha mãe fazia essa educação positiva comigo. Quando eu fui fazer faculdade, ela falou assim, filho, você tem 4 opções. Você quer ser médico, advogado, engenheiro ou você quer ser deserdado? Aí eu fiquei assim, pronto. Eu acho que eu vou ser engenheiro, né? Para não ser deserdado. Então, eu costumo dizer que tudo que a gente faz na vida tem um propósito. Só que muitas vezes a gente não está consciente desse propósito. Quando eu escolhi fazer engenharia, foi uma fase da minha vida que até aquele momento eu nunca tinha olhado para dentro para me questionar quem eu era, o que eu gostava, qual caminho da vida eu queria seguir. Você deixava a vida te levar. Exato. Sempre no piloto automático. Como é muito fácil a maioria das pessoas caírem hoje, né, nessa armadilha. Uhum. E aí eu escolhi fazer engenharia, que era algo que não tinha tanto a ver comigo, ou que eu não estava consciente do porquê eu estava fazendo aquilo. No fundo, eu queria agradar meus pais, eu queria ser bem visto pela sociedade, eu queria encontrar um emprego que eu pudesse ser bem pago, que eu tivesse a aprovação das pessoas, mas no fundo, aquilo não fazia tanto sentido para mim. E foi durante a faculdade que eu comecei a ter oportunidades que me levaram a diferentes lugares, a conhecer diferentes pessoas, e aí sim eu comecei a questionar quem eu era, qual era o meu propósito, e comecei a me conhecer um pouco mais. Mas até aquele momento eu estava muito inconsciente de tudo. E a inconsciência, ela gera ansiedade, ela gera estresse, desgaste emocional. Quando a gente não olha para dentro, quando a gente não para um momento para se questionar qual é o sentido disso, qual é o propósito disso, a gente está sendo levado pela inconsciência, pela falta de clareza. E isso acaba gerando tanta ansiedade, solidão, que é o que a gente está vendo hoje. E aí você, o seu primeiro passo para essa mudança foi a tua viagem para a Tailândia? Foi. Na verdade, quando eu estava fazendo faculdade, eu tive a oportunidade de morar fora. Teve um programa de intercâmbio do governo federal chamado Ciências Sem Fronteiras, e eu estudei bastante e consegui ganhar uma bolsa para estudar fora. E aí, naquele momento, eu saí da casa da minha mãe, dos meus amigos de infância, da minha cidade. Eu sou nascido e criado em Barra Mansa, que é no interior aqui do Rio, e fui conhecer o mundo pela primeira vez. Esse intercâmbio era para onde? Para Dublin. Eu fui morar em Dublin, na Irlanda. E aí, quando eu estava lá, eu comecei a conhecer pessoas que eram completamente diferentes de mim. Até aquele momento, eu só tinha andado com pessoas que eram muito parecidas comigo, com a minha família, e pessoas onde eu já tinha meio que um personagem criado, e eu já só repetia e reproduzia aqueles mesmos comportamentos, forma de pensar. Quando eu saio da casa da minha mãe e vou morar fora pela primeira vez, eu começo a conhecer pessoas diferentes, eu começo a abrir um espaço para questionar, assim, será que o que eu via sobre o mundo não é verdade? Será que existem outras maneiras de pensar e de se viver? Então ali eu já comecei a mudar um pouco, já comecei a sentir um certo incômodo, assim, sabe? Que é o que traz essa porta pro autoconhecimento. E aí, enquanto eu tava lá, eu fui fazer uma viagem de verão pra Tailândia, só pra me divertir. Praia, festa, era isso que a gente tava buscando, eu e um amigo. Só que quando a gente foi visitar uma cidade no norte da Tailândia chamada Chiang Mai, surgiu a oportunidade de fazer um retiro de meditação em silêncio. Eram 2 dias em silêncio, Monique. Quando ele me falou aquilo, eu falei assim, cara, 2 dias em silêncio? Por que a gente vai ficar 2 dias em silêncio? Não faz sentido. Só que aí a gente começou a achar que seria divertido. Seria uma experiência divertida. Aí a gente decidiu ir. E aquele foi, assim, o primeiro grande divisor de águas da minha vida. Que foi quando eu entrei em contato com a meditação. Eu nunca tinha meditado, não conhecia nada sobre meditação.
comecei a entender qual era o sentido ou o propósito do silêncio. Por que ficar em silêncio por um momento é importante para você aprender a observar seus pensamentos, para você, ou para mim, para eu entender que eu não sou os meus pensamentos. Se eu tenho um pensamento negativo, eu não preciso dar atenção para ele, eu posso nutrir outros pensamentos na minha mente. E aí isso abriu uma grande porta para eu começar a entender, tá? Então o marco que existiu até hoje talvez não seja necessariamente o marco que precisa existir amanhã, que precisa continuar existindo. Então eu posso aprender a plantar e nutrir novos pensamentos, eu posso mudar, eu posso crescer, posso amadurecer e evoluir. Você falou que você nunca tinha meditado até então, você ficou 2 dias em silêncio, eu fico me colocando nesse lugar, realmente não deve ser fácil. Você era ansioso, era agitado, você era um garoto normal, um jovem normal. Foi fácil meditar a primeira vez? Porque eu já tentei várias vezes, eu até consigo, mas aí eu consigo, é legal, me faz bem. Aí no dia seguinte me dá preguiça de passar por aquilo de novo, sabe? Daquele silêncio, daquele momento. Sabe por quê? A gente tem uma mania muito feia de só recorrer às coisas quando a gente precisa. Então, imagina assim, tô muito ansioso, muito estressado. Agora eu entendo que eu preciso sentar para meditar. Mas aí meditei, melhorei um pouquinho, agora eu não preciso mais. Aí eu espero ficar de novo extremamente ansioso, agitado, estressado. Não, agora eu vou cuidar de mim. Aí eu cuido um pouquinho de mim, me sinto bem, agora eu me levo até o limite de novo. Então acho que a gente tem que perder um pouco essa mania. Mas uma coisa que eu falo pra todo mundo, eu escuto muito isso. Claro. Eu não consigo meditar porque eu sou muito acelerado. Eu falo assim, e você acha que eu não era? Você acha que se eu abrir mão dos hábitos saudáveis que eu tenho hoje, eu não vou voltar a ser agitado, ansioso, acelerado? Eu vou. Por quê? Porque boa parte da nossa personalidade é um resultado das nossas ações diárias, dos nossos comportamentos. A nossa personalidade, nossa realidade pessoal, ela é fruto dos nossos pensamentos, que geram emoções, que geram comportamentos, que geram hábitos. Isso se torna a nossa personalidade. Então, o que a gente faz todos os dias influencia na nossa personalidade. Então, quando a gente fala assim, não, eu sou muito acelerado, talvez boa parte disso é fruto desse estilo de vida. Então, naquele momento, eu era muito acelerado ainda, era muito ansioso ainda, porque eu vivia um estilo de vida dessa maneira. Então, quando eu sentei para meditar, e o monge falava assim, inhale, exhale. A minha mente, ela ia lá em Dublin, ia lá em Barra Mansa, ia no Rio, ia em Bangkok, ela ia em vários lugares em fração de segundo. E aí ele falava, presta atenção na sua respiração. Aí eu tentava prestar atenção, eu conseguia observar uma respiração, a mente ia lá em Bangkok de novo e voltava. É isso. É assim. E no começo é assim. Até que, quanto mais você pratica, mais você vai conseguindo perceber a atenção indo embora e voltando. Perceber a atenção indo embora e voltando. E às vezes quando eu falo isso, as pessoas pensam assim, mas eu não quero ser zen. Mas como você quer ser então? Quer ser ansioso, estressado, agitado, desgastado emocionalmente, mentalmente? Acho que não é assim que a gente quer ser. E o que eu vejo hoje que é assim maravilhoso é que hoje a gente tem essa capacidade de trazer a sabedoria, quando você falou do propósito, é trazer a sabedoria milenar do cristianismo, do budismo, de outras religiões, filosofias de vida e aplicar no estilo de vida que a gente tem hoje. E o que eu acho muito bacana, assim, é porque antigamente, há um tempo atrás, ou a pessoa era zen, ou ela era maneira, curtia festa. Ou ela era uma influenciadora, uma atriz, ou ela ia à missa. Não podia ser tudo. Eu entendo que hoje a gente pode ser tudo. Então você vê um garoto jovem, bonito, que tem namorada, que curte a vida, que tem tudo, mas que tem todo esse outro lado. Então, assim, dá para ser tudo. E isso faz tão bem pra gente, poder ser de tudo um pouco. Exato. E quanto mais você cuida de você, quanto mais você desenvolve esse lado de cuidar do seu bem-estar, da sua saúde mental, trazer mais calma, mais paz, mais clareza, mais inteiro você tá para curtir a vida com as pessoas que você ama, para ter bons momentos. Vamos pegar, por exemplo, hoje a gente está aqui num cenário bonito, né? E hoje as pessoas elas vivem muito pelas experiências. Hoje em dia as pessoas valorizam muito experiências. Eu conheço muita gente que às vezes gasta um dinheirão para ir viajar, para tirar férias, para passear num lugar legal, só que fica o tempo inteiro brigando com as pessoas que estão do lado,
fica o tempo inteiro no celular, fica reclamando do calor, que a foto não ficou boa, que o drink tá muito azedo. Então, se você não tá bem, não adianta você viajar o mundo em busca de algo que tá dentro de você. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: podemos viajar o mundo em busca do que é belo, mas se já não o trouxermos conosco, nunca o encontraremos. Então, quando eu falo sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, é justamente para que você possa se conectar com você, se nutrir, se conhecer, se aceitar, se valorizar, se amar, a ponto de você aproveitar mais as experiências da vida, cada momento, cada pessoa e cada situação. Por que você acha que... Por que você acha que as pessoas estão tão assim, de estar numa viagem maravilhosa e estar tão preocupadas com o telefone, com o que vão postar e não curtem mais o momento? Porque antigamente, vou fazer 57 anos, não era época de celular, era um momento que a gente curtia cada momento. E hoje está difícil isso para muita gente. Qual é essa necessidade? O que está acontecendo com as pessoas? Eu vejo que são muitos fatores, mas tem um fator principal, é que a gente nunca foi tão pressionado para performar e para aparentar estar bem em todas as áreas da vida. Então, hoje, se você não está com um trabalho super incrível, vivendo o seu propósito, num relacionamento maravilhoso, tirando férias, viajando, com uma casa bonita, se você não está performando em todas as áreas da vida, você sente que você está ficando para trás. A gente sente isso, porque a gente está exposto a vidas aparentemente perfeitas a todo momento. E se você parar para pensar, hoje as pessoas acordam no celular e vão dormir no celular. E eu quero trazer uma coisa para você, que é uma reflexão que eu tenho feito e que eu passo muito para as pessoas, que é o seguinte: quando a gente vai dormir, a gente, se for olhar um nível hormonal, está tendo uma produção de melatonina para a gente poder ficar mais relaxado, mais calmo, e a nossa frequência cerebral está diminuindo. Então a gente tem frequência beta, alfa, teta, e aí beta é quando a gente está assim, acordado, ativo. Alfa já é E a falta de produção, quando cai a produção de melatonina, você vai mudando esse estado. Exato. Então, assim, vai chegando à noite, vai aumentando a melatonina, vai abaixando a frequência cerebral. De dia, vai aumentando a frequência cerebral. Aí imagina o seguinte, a gente acorda, a gente está saindo desse estado de relaxamento, e nesse estado de relaxamento, onde a frequência cerebral está mais baixa, é quando a gente está mais sugestionável. O que é o sugestionável? A gente está mais em contato com o nosso subconsciente. Tanto quando a gente acorda, como quando a gente vai dormir. Aí você imagina, a pessoa ela está nesse estado mais de relaxamento, ou acordando ou indo dormir, mais sugestionável, e ela está aqui, ó, rolando a tela para cima. Aí ela vê alguém viajando, aí ela vê a casa de alguém que é muito mais bonita do que a dela, aí ela vê o relacionamento de alguém que é muito melhor do que o dela. Isso tudo na mente dela. Porque às vezes a aparência é uma coisa e a verdade é outra. Claro. Mas na mente dela, ela tá vendo aquilo. E aí ela... Num momento que você está muito mais sugestionado que o resto do dia. Exato. E aí você tá vendo aquilo ali. E aí você não percebe muitas vezes que você tá falando pra você assim: a minha vida tá muito ruim. Olha como a vida da pessoa tá melhor. Olha como a minha vida tá ruim. Olha como a vida da pessoa tá melhor. E aí isso vai, de uma certa forma, minando a sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua sensação de plenitude, de realização, de felicidade. Sim, mas isso acontece o dia todo. As redes sociais nos trazem isso. Só que nesses 2 momentos é pior ainda? É mais grave. É mais grave. É mais grave. Quando você acorda e quando você vai dormir, é o momento em que você está mais sugestionado. É por isso que eu não sou contra o celular. Eu falo muito sobre a gente tomar cuidado com o excesso. Até porque você trabalha com ele. Exatamente. Você tem rede social, você tem milhões de seguidores, Exato. Você precisa estar ali. E eu uso também. É importante de várias maneiras. Só que eu tenho batido muito nessa tecla, que a primeira hora que a gente acorda e a última hora onde a gente vai dormir, a gente precisa ficar afastado das telas. Por vários motivos. Tá, e dê as dicas, porque é difícil. Ó, uma dica que eu costumo dar, que eu apliquei na minha vida já há alguns anos, é não levar o celular pra cama. É muito importante. Você não deixa ele na tua cabeceira? Não. Porque até você se deixar na cabeceira, você acha que... Com certeza. Porque é hábito, né, Monique? Então, assim, imagina, o hábito funciona assim: gatilho, rotina e recompensa. Então, todo hábito funciona nesse mecanismo. Explica. Gatilho, rotina e recompensa. O gatilho é o que
é o que possibilita que o hábito aconteça. Então imagina assim, eu tenho um copo de água do meu lado e eu quero desenvolver o hábito de tomar mais água. Então tomar água é a rotina. Qual é o gatilho? É eu sempre ter um copo de água do meu lado. Se eu tiver o copo de água, quando eu olhar para ele, opa, vou tomar água. Tomar água é a rotina e a recompensa é o que você sente, o que você ganha daquele comportamento. Quando você deixa o celular do lado da cama, você está fortalecendo esse gatilho para a rotina de pegar o celular. Perfeito. E aí aquilo se torna tão automático que você não consegue pensar. Então você acorda, o seu corpo, que muitas vezes, né, o nosso cérebro ele funciona sempre tentando gastar o mínimo de energia. Então se você tem o hábito de pegar o celular, o corpo já vai sozinho, você não precisa nem raciocinar. Pega e coloca o celular aqui. Eu conheço alguém que o corpo vai sozinho, pega o telefone, tá dormindo, já tá aqui, ó, o óculos e o telefone. Eu conheço muita gente que é mas assim eu também. acho que a partir de hoje, eu vou deixar ali no móvel do lado da televisão, porque eu vou esticar a mão, não vai estar. Será que eu vou levantar até lá para pegar? Acho que não. Às 6 da manhã, 6h30, porque eu faço isso. E esse é o grande ponto sobre hábitos, é você tirar o gatilho, que aí te permite ter um espaço para pensar. Que aí quando você pensa, você consegue questionar, pô, mas isso é bom pra mim? Será que faz sentido? Tem gente que eu já conheci, poucas, mas já conheci, que deixa o celular fora do quarto, mas acorda, levanta e vai lá pegar. Porque às vezes o cérebro da pessoa tá tão viciado naquele estímulo que ela mesmo aí precisa de um outro tipo de tratamento. E esse uso desse tamanho do celular está adoecendo muitas pessoas, né? Tá. Esse é um dos grandes fatores, né? Com certeza. Tem muitos especialistas que falam sobre isso, né? Tem um livro agora que está cada vez mais popular, A Geração Ansiosa, que fala muito sobre como a exposição a telas para os jovens está sendo tão prejudicial para a autoestima deles, para a saúde mental. E assim, tem outros estudos, ainda é uma coisa muito recente, né, Monique? Mas eu, pessoalmente, acredito muito nisso. Que quanto mais... E eu vejo assim, de forma empírica, a minha vivência. Se eu ficar um dia todo na frente do celular, vendo rede social e buscando esse tipo de estímulo... Me faz mal. Exatamente. Tem hora que eu falo, chega, não tô aguentando mais, tá me fazendo mal. E eu gosto de falar, assim, eu gosto muito de ser vulnerável, de ser aberto e de falar como eu me sinto também. Eu trabalho com redes sociais. Se eu ficar o dia todo vendo outros produtores de conteúdo, outros influenciadores, quantas visualizações os vídeos deles tiveram, sobre o tipo de conteúdo que eles estão produzindo, sobre a qualidade dos vídeos que eles estão fazendo, e começar a entrar nesse buraco de me comparar, de achar que o deles está melhor do que o meu, eu também vou ficar ansioso, também vou ficar estressado, também vou me colocar para baixo. Então, todos os seres humanos, nós somos seres sociais, então a gente está suscetível a essa opinião alheia, ao julgamento alheio. Então, a gente precisa colocar freios, controles nisso. E um deles é limitar a quantidade de tempo que a gente passa na frente da porque a tela. comparação, a gente sempre fala muito aqui, a comparação realmente é muito grave, porque quando você se compara com alguém, de repente, aquela pessoa é tão diferente, né? Aí você faz um tipo de conteúdo, ele fala de propósito, né? O Instagram dele é Falo com Propósito, né? Mudei. Agora não é mais. Era Falo de Propósito até semana passada. Aí agora é qual? Agora eu mudei para Marco. Ah, maravilhoso. E Teu até nome. Você conseguiu o seu nome? Consegui meu nome, Marco Rodrigues Júnior. Maravilhoso. Que é até uma reflexão importante que eu fiz sobre isso, mas continua. Tá, não, porque aí, por exemplo, ele é o cara que fala sobre propósito. Aí ele começa a olhar outras pessoas que falam sobre propósito. De repente, o cara é um gênio que tem 20 milhões de seguidores, é um cara que já estuda há 40 anos. Como é que ele pode se comparar? Exato. Ele é um garoto, ele fala isso há 10 anos, enfim. Então, não dá para se comparar. Você quer falar sobre isso, sobre a mudança do nome? Acho que esse é um ponto muito importante que você trouxe, assim, que é essa comparação, que toda comparação, ela te coloca num lugar, muitas vezes, de inferioridade. A gente tem essa mania, né? Nem todo mundo, mas a gente tem. A gente se compara, às vezes, com uma imagem que a gente acha que é real, mas às vezes não é. Às vezes a pessoa está tentando mostrar algo que não é necessariamente verdade. E você trouxe um outro ponto também que eu acho maravilhoso e que eu falo muito também, que é sobre cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua velocidade, cada um tem seu caminho. A sua jornada, né? Eu não posso me comparar com uma pessoa tão diferente. Outro dia eu até falei sobre isso. Eu sou atriz a vida inteira e esperei muito o convite. E volta e meia eu via outras amigas, atrizes da minha idade, sendo chamadas e trabalhando e eu não. E naquele momento que eu ainda não tinha essa percepção, eu falava, caramba, será que eu sou a M?
Porque eu só posso não ser boa. Porque fulana já fez uma novela, fulana está fazendo outra. Gente, depois que eu fui entender, mas peraí, qual é a jornada dela? Caramba, essa menina faz teatro há 30 anos, essa menina estuda, essa menina... É outra jornada. Ali eu entendi, não dá para comparar, cada um tem a sua história. E eu gosto de falar muito sobre o sentido da palavra propósito, que para mim, propósito tem vários sentidos diferentes. Tem o propósito que a gente deveria se questionar a todo momento, nas nossas escolhas, no nosso caminho, assim, qual é o propósito disso? Qual é o meu propósito com isso? Qual é a minha intenção com isso? Mas, ao mesmo tempo, a vida também tem um propósito pra gente. Dependendo da sua fé, Deus tem um propósito para você. Então, quando você está passando por uma situação como essa, também é importante a gente se questionar assim, o que essa situação está tentando me ensinar? É importante a gente se lembrar que a vida não tem um gabarito. Ela não é um quebra-cabeça com todas as peças que se encaixam perfeitamente em cada lugar e você tem que encaixar aquela peça ali. Não é necessariamente assim. Então, se a gente nutrir mais um olhar para a vida no sentido de o que eu estou aprendendo com essa situação e o que esse aprendizado pode me ensinar para que eu possa crescer e evoluir cada vez mais do que se exigir estar certo e dando certo o tempo todo. Então, quando você gostaria de ser convidado para um papel e você não é, o que será que você pode aprender com isso? O que será que você pode crescer com isso, em vez de ficar só... O que eu preciso fazer para ser convidada? Talvez eu estivesse sentada esperando um convite e elas estivessem procurando, ligando, procurando, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou outro dia uma coisa que eu me identifiquei muito. Eu me identifico muito com as suas coisas, mas infelizmente, gente, eu me identifico pro lado ruim, não é pro lado bom. Você falou que a rigidez, quando a pessoa é muito rígida nos planos, isso traz uma frustração muito grande e, consequentemente, ansiedade. Eu sou dessas. Eu faço a minha lista, eu preciso cumprir essa lista. Ticar tudo no final do dia. Não tiquei uma coisa, você não tem ideia, eu nem durmo ansiosa e frustrada porque eu não consegui. Isso é muito comum de acontecer. Como se livrar disso? Eu vejo que isso é muito comum. A primeira forma de você se livrar disso é você se perguntar assim, por que eu tenho essa necessidade tão grande de controlar as coisas? Eu gosto muito de perguntas, Monique. Para mim, assim, pergunta é um portal pro autoconhecimento, assim, sabe? Mas aí eu já até respondi, não tem necessidade nenhuma, não preciso controlar porque eu sou bobo. Então, para que eu tô fazendo isso? Exato. Olha, então, uma pergunta já dá um insight. Quando você se pergunta assim, por que eu tô tentando controlar tudo? Aí você começa a se olhar. E às vezes você vai chegar nessa resposta. Não tem porquê. Eu tô num automático, no inconsciente, num modo que eu não preciso estar. E aí, a partir do momento que você percebe isso, a única coisa que você precisa fazer é falar pra você mesmo. Tá tudo bem. Deixa eu fazer uma coisa de cada vez. Não, gente, não tem problema nenhum não terminar de fazer as coisas. Mas aquilo me gera uma ansiedade como se, caraca, eu não fui capaz de fazer. Aí entra mais ainda no autoconhecimento. Por que eu tô condicionando a minha capacidade ou o meu valor a uma lista de tarefas, sabe? E se você condicionasse o seu valor ou a sua capacidade, a qualidade, a presença que você coloca em cada uma das tarefas? E aí, se não der tempo para fazer tudo, não tem problema. O importante é que você fez cada uma delas com muita presença, com muita atenção, com muita energia. Então, esse é o caminho, sabe? Eu vejo que a gente está se pressionando, se cobrando, tentando controlar tudo a todo momento. Pra quê? Pra quê? E isso tira a presença, sabe? Mas isso acontece com todo mundo, Monique. Eu vejo que, por exemplo, eu vim aqui conversar com você. Quando eu estava no carro, inclusive, maravilhoso o serviço, eu sempre, antes de fazer qualquer coisa, um podcast, uma palestra, uma entrevista, eu coloco meu fone de ouvido, faço uma respiração, uma meditação de 10 minutos. E eu peço para que eu possa ser o mais natural possível, entende? Para que eu não caia na armadilha de querer performar, de querer falar uma coisa muito incrível, de querer chamar atenção, de querer aprovação. Não, só quero ser natural. E para você ser natural, você precisa estar presente. Então, assim, eu quero estar presente, eu quero estar atento, eu quero estar com a minha energia aqui, eu não quero pensar em mais nada. Se a gente conseguisse colocar isso em cada coisa que a gente faz, a vida ia ficar muito melhor, sabe? Muito melhor. Porque a gente vai estar presente. Aí a gente se conecta com as pessoas e as pessoas, elas sentem a nossa atenção, a nossa presença, a nossa energia. Então as relações ficam melhores. Se as relações estão melhores, você tem menos conflito, menos
problema, menos briga, menos sofrimento. Tudo fica melhor. Porque muito, assim, eu sou ansiosa, às vezes eu percebo que eu estou numa situação, eu fico louca para chegar num determinado momento, como a nossa conversa, enfim, várias outras. E ao mesmo tempo que eu estou presente, eu estou preocupada com o que vem daqui a pouco. Então, assim, você não estar presente, isso é realmente uma coisa que eu mais vejo hoje as pessoas falando, e você fala muito, dessa importância, né? Como muda a vida você simplesmente estar ali, naquele momento. É isso. Você fala uma reflexão muito bacana sobre aceitação. É óbvio que a gente tem coisas que a gente não consegue mudar na vida. Você precisa aceitar. E aí você fala sobre aceitação, comodismo e passividade, que são 3 coisas diferentes. Eu achei isso tão bacana porque às vezes as pessoas não entendem. Então tudo bem, não posso fazer nada, eu vou aceitar. Mas até que página? Porque a aceitação, ela vem como uma solução para esse mundo que tenta controlar tudo e todos a todo momento. O problema de você querer controlar tudo e todos a todo momento é que tem muitas coisas que você não controla. Então, por exemplo, eu não controlo como você fala. Eu não controlo como a minha namorada age. Eu não controlo o que as pessoas pensam de mim. Eu não controlo o que elas comentam. Eu não controlo o meu passado. Eu não controlo o meu futuro. Tem tanta coisa que eu não controlo. Quando eu tento controlar o que não está no meu controle, é só sofrimento. É só ansiedade. É só estresse. É só angústia. Então, a aceitação para mim, ela vem muito nesse lugar assim de entender o que eu posso controlar e o que eu não posso. E aí eu tenho coragem, eu busco coragem para mudar o que eu posso mudar, de fato, o que eu posso controlar, e a aceitação para o que eu não posso. Então, acho que o comodismo, a estagnação, a passividade, vem muito quando você quer aceitar tudo, inclusive o que você pode controlar. E aí você não faz nada. Aí é o comodismo e a passividade. Agora, a aceitação nesse lugar de paz, de equilíbrio, ela é aceitar o que você não pode controlar e fazer as pazes com isso, sabe? Então imagina assim, exemplos bobos. Ah, eu quero ir na praia sábado. Choveu. Você vai ficar sofrendo? Deixa eu te dar um outro exemplo. Eu fui dar uma palestra semana passada em Curitiba. E aí eu comprei uma jaqueta nova que eu queria usar na palestra. Eu comprei ela na segunda, a previsão de chegada era quarta-feira e a minha palestra era no sábado. Chegou sexta-feira e a jaqueta não chegou. Eu recebi um e-mail da loja dizendo que a entrega tinha atrasado, que só ia chegar na segunda. Aquilo tá no meu controle? Não tá. Não tem mais o que eu possa fazer. Dependendo da pessoa ficar desesperada, eu não tenho roupa pra usar. Eu, se fosse em outro momento da minha vida, teria ficado muito chateado. Eu talvez queria ter ligado pra loja, reclamado na internet, eu poderia ter feito várias coisas que vêm desse lugar de resistência, de não aceitação. Tá dado, é aquilo, vai acontecer. Aí, a partir do momento que aconteceu, obviamente, eu fico chateado, poxa, eu queria, né, tinha planejado. Mas aí eu já me lembro, tá, aceitar aquilo que não tá no meu controle. Beleza, deixa eu ver uma outra roupa pra eu usar. Porque no fundo, eu não queria usar a jaqueta. Eu queria me sentir bem, eu queria me sentir bonito, eu queria passar uma boa aparência. Escolhi uma outra roupa. Sábado de manhã, chega a jaqueta na minha casa. E sabe o que é o pior de tudo? Não usei a jaqueta. Porque no final eu escolhi outra roupa. Você já tinha aceitado, já estava tranquilo. Aceitado. E aí, quando a jaqueta chegou e eu coloquei, eu achei que eu estava mais bonito com a outra roupa. Então, ainda tem isso de, às vezes a gente tenta controlar as coisas achando que a gente sabe o que é melhor, mas no fundo não sabe. Então, quando você aceita o que não está no seu controle, a vida fica muito mais fácil, sabe? Eu acho isso bem interessante, a diferença de você aceitar que não está no controle. Agora, se acomodar, não, porque se você pode fazer alguma coisa, você não vai ficar parado. Inclusive, falando de fazer alguma coisa, eu recebo muitas, na verdade, a maioria do meu público, né, são aquelas pessoas que querem virar a chave, querem mudar. Só que mudar é difícil, né? É você deixar de ter um hábito que às vezes você está a vida inteira, quero acabar uma relação, eu estou há 30 anos. É difícil você deixar uma coisa que você está fazendo há muitos anos e mudar. E aí a gente fala dessa mudança de hábito. É difícil, mas é possível. Eu queria que você falasse sobre isso e desse estratégias, assim, porque isso vai ajudar muitas pessoas que me seguem. Como abandonar um hábito que você tem há tanto tempo? É difícil. O pontapé inicial, o que eu faço? Como mudar um hábito que você tem há tanto tempo. E que não te faz bem. Sabe por que é tão difícil mudar? Porque
por mais que a situação seja desconfortável, ela é familiar. E, na maioria das vezes, o desconhecido assusta mais do que o desconforto familiar. Então, às vezes, quando você muda, pode ser que as coisas melhorem muito, só que é desconhecido, você não sabe como é. Enquanto que a sua situação de hoje, por mais desconfortável que ela seja, por mais conflituosa e ruim, Você domina, você conhece bem. você já está acostumado. Então, esse pensamento do e se ficar pior, como vai ser? E as pessoas se acostumam muito, né? As pessoas se acostumam muito com a situação. Tá maravilhoso, se acostuma. Tá uma porcaria, também se acostuma. Tem uma sabedoria popular que diz que se você colocar um sapo numa panela fervendo, ele vai pular dali rapidinho. Mas se você botar o sapo ali com a água morninha e for esquentando aos poucos, ele morre queimado. Por quê? O corpo dele vai se acostumando. Ele vai se acostumando até chegar num ponto em que ele não consegue mais sair. Perfeito. Quando você entra numa situação que está muito desconfortável, você já sai logo. Mas se você vai ficando ali, a gente tem essa capacidade de se acostumar. Então, o primeiro ponto é vencer esse medo da mudança, sabe? De entender assim. E aí, eu falo muito, Monique, sobre você conseguir ouvir os seus pensamentos. Isso foi algo que a meditação me trouxe, a Tailândia, a Índia, de observar os meus pensamentos e de entender que eu não preciso acreditar em todos os meus pensamentos e que eu tenho essa capacidade de escolher os meus pensamentos. Na psicologia isso se chama metacognição, sua capacidade de observar seus pensamentos e escolher qual você quer nutrir. Então, quando você pensa numa mudança, por exemplo, e vem esse medo da mudança, você pode olhar para esse medo, escutar esse medo, observar esse medo e nutrir em você pensamentos de coragem. Entender que para você fazer uma mudança, você não precisa esperar o medo dissolver ou desaparecer. Vai com medo mesmo, sabe? Coragem é você tomar uma atitude mesmo diante do medo. E aí você pode... Eu gosto de trazer essa provocação assim. E se der certo? E se sair melhor do que eu tô esperando? Sim. Melhor do que eu tô imaginando? Mas você fala também muito de trocar o hábito, né? Como que é isso? Eu acredito muito, e isso é baseado em ciência também, que para você é muito difícil você perder um hábito, que é muito mais fácil você trocar um hábito. Então, se você tem um tipo de comportamento que não é bom para você, você só parar de fazer aquilo, às vezes é mais difícil do que você tentar colocar um hábito novo no lugar, sabe? Então, por exemplo, às vezes, se eu tô comendo muito doce, e aí eu quero trocar esse hábito, eu quero parar de comer doce. Em vez de parar de comer doce, você pode trocar esse hábito por algo que vai te trazer uma recompensa parecida com o doce. Tem gente que... Eu já fui muito assim também, de enxergar a comida como uma recompensa, sabe? Quando as coisas estão meio mal, assim, deixa eu comer uma coisa que eu gosto pra fazer esse agrado pra mim. Mas a maioria das pessoas é assim. Muita gente é assim. Você pode, por exemplo, aí você pode entender que aquilo não tá te fazendo tão bem. É importante entender o que você está buscando com aquilo. Estou buscando algum tipo de conforto. Será que tem outro hábito que é mais saudável para você, que você pode trocar por esse, mas que também vai te trazer o mesmo conforto? Então é muito importante entender isso. E aí entra a palavra propósito de novo, que é, qual é o meu propósito com isso? Geralmente, quando a gente faz algo, a gente não faz porque a gente quer aquilo. Eu não quero necessariamente comer um doce, eu quero o que está por trás daquilo. Você quer a consequência daquilo. A recompensa. A recompensa, perfeito. A sensação que eu acho que eu vou ter depois daquilo. Só que o pior de tudo, sabe o que é? Eu falo para as pessoas, assim, para quem me segue, para meus alunos. Se conecta com a sensação de antes de fazer mais do que depois. Faz isso. Ó, por exemplo, você vai comer um doce. Tá. Qual é a sensação antes de comer o doce? É assim, que vontade. que vontade. Até saliva aqui, Aí ó. você comeu um pote de brigadeiro, como você se sente depois? Eu fico com ódio depois. Fica com ódio. Tá. Agora, pensa na academia. Você pensa antes assim, acordar cedo pra ir pra academia. Que delícia. Não. Não é, que Não. saco. Mas depois levantou cedo, acordou e foi. Depois, como você tá sentindo? Prazer e orgulho morde em mim porque eu fui. Exato. Então, uma coisa para você mudar seus hábitos é você inverter essa lógica. Geralmente, a gente se conecta muito com a sensação do
como eu me sinto antes daquilo e pouco com a sensação do pós, como eu me sinto depois. Maravilhoso, viu, gente? Entendi. Se você inverte essa lógica... Como eu vou ficar depois? Se eu for na academia, eu vou ficar feliz. Se eu me entupir de um brigadeiro, eu vou ficar pé da vida. Então, não como, vou pra academia. E você lembra da emoção, sabe? A emoção é um grande drive, assim, de comportamento, o sentir. Então, eu faço muito isso, assim, eu adoro comer hambúrguer, por exemplo, mas eu sei que se eu comer hambúrguer, assim, com frequência, depois eu fico me sentindo mal, pesado. Então, sempre que vem na minha cabeça, assim, um dia que eu não, assim, quero ficar mais tranquilo hoje, vem na minha cabeça, assim, a ideia, comer um hambúrguer. Em vez de ficar pensando naquela sensação de antes, que delícia. Você lembra como é que você vai ficar depois? Exatamente, eu me coloco na emoção do depois de me sentir pesado, e falar, cara, não é isso que eu quero pra mim, sabe? Colocar o teu olhar no depois e não mais no desejo inicial. Isso ajuda muito a mudar o hábito. Muito comportamento. Essa dica foi boa. Como se manter positivo com a vida tão difícil? Nós somos privilegiados aqui, né? Falando, graças a Deus, a gente tem esse poder de voz e tal. A gente sabe que não é assim. Nossos seguidores, como as pessoas estão precisando de ajuda, né? E aí é difícil, porque a gente traz tanta mensagem de positividade, baseado nas nossas dores, porque a gente não é aquela coisa de uhul, não. É possível. Como se manter positivo apesar desse mundo caótico que a gente vive? Excelente pergunta. O que me vem é o poder da perspectiva. É entender que tudo na vida é uma questão de perspectiva. Nós temos a capacidade de olhar e enxergar e reconhecer tudo aquilo de ruim que está acontecendo, ou a gente tem a capacidade e a oportunidade de olhar tudo que está de bom acontecendo. Ao mesmo tempo, eu consigo olhar para o que está de ruim e sofrer por aquilo e criar vários julgamentos sobre aquilo e me sentir mal sobre aquilo, ou eu posso olhar para o que está acontecendo de ruim e me perguntar: o que você está tentando me ensinar? Quais são as oportunidades que existem aqui? O que eu posso aprender com isso? Então, é tudo uma questão de perspectiva. Como a gente escolhe olhar para as coisas? Eu não acho que a gente tem que ser positivo o tempo todo. Eu acho que às vezes vem tristeza, às vezes vem uma frustração, porque é isso, a gente está vivendo. E quando você está se movimentando, você está suscetível a experimentar diferentes emoções. E as emoções estão aí para serem experimentadas mesmo. O grande ponto é tomar cuidado com o julgamento que a nossa mente faz, sabe? Porque se você deixar, Monique, a mente ela pode governar sua vida. A mente, o ego, eles vão governar sua vida se você permitir. E para que isso não aconteça, porque se você permitir que a sua mente e o seu ego governem a sua vida, você vai só olhar para você, você vai ficar egoísta, você não vai olhar para o outro, você vai achar que é tudo sobre você, você vai ficar nessa montanha-russa de emoções, se as coisas estão bem, você está muito alegre, se as coisas estão mal, você está muito triste, então você está sempre oscilando demais na vida e está sempre se deixando levar pelo o que está acontecendo ao seu redor, assim, sendo muito influenciado pelo externo. Agora, quando você aprende a se observar, a se conhecer, a observar seus pensamentos, você consegue encontrar esse caminho mais de equilíbrio e esse equilíbrio te traz essa serenidade, essa clareza para você naturalmente enxergar as coisas boas da vida, as oportunidades por trás das adversidades, os lugares onde você pode sentir gratidão. Sabe? Porque tem uma frase, uma coisa que a gente fala, que a gente ouve muito, que as coisas têm um significado depois do significado que você dá para elas. Exato. Então, as coisas podem ter vários significados. Qual é o teu ponto de vista? Agora, você acha que para começar esse processo todo, tem que ter meditação? Talvez... Tipo assim, realmente, eu estou entendendo que eu preciso me conhecer, a pessoa deve estar, eu estou entendendo que eu preciso mudar meu ponto de vista, eu preciso enxergar de outra maneira a minha vida. Você acha que esse momento consigo próprio é a meditação? Eu posso falar talvez a respiração, porque eu sei que tem gente que já criou um julgamento que não consegue meditar. Então vamos trocar a meditação por respiração. Respiração consciente. Você parar, inspirar fundo e expirar, sabe? Isso é biologia. Ficar o quê? Num cantinho fazendo isso por alguns minutos? Em qualquer lugar, não precisa nem ser num cantinho, pode ser em qualquer lugar. Então assim, Pode ser aqui agora, enquanto você está falando. Exato, eu estava ali sentado vendo a sua abertura e estava
inspirando profundamente. E assim, uma explicação científica para isso, né? A gente tem o sistema nervoso autônomo. Ele é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático é o do estresse. Então, é responsável pelo nosso mecanismo de luta ou fuga, você já deve ter ouvido falar. Esse era um mecanismo muito importante do nosso corpo, lá antigamente, quando a gente tinha um monte de ameaça à nossa vida, assim. Se você encontrasse um tigre na floresta, você tinha que ou lutar ou correr. Então, isso ativa o sistema nervoso simpático. O parasimpático é o oposto do simpático, é o de relaxamento. E sabe qual que é a grande diferença do simpático e o parasimpático no nosso corpo? A principal delas é a nossa respiração. Então, quando o nosso sistema nervoso simpático é ativado, a nossa respiração fica ofegante. Fica ofegante. Porque o nosso corpo precisa de mais sangue nas extremidades, seja nas mãos para lutar ou nas pernas para correr. Impressionante. Enquanto que o parasimpático, a respiração fica mais lenta, mais profunda. Então, quando eu percebo, por exemplo, em mim a ansiedade vindo... Você respira que você muda. Exato. Que aí eu tô tirando meu corpo do sistema nervoso simpático e trazendo ele pro parasimpático, de calma, de relaxamento. Entende? Então, tá assim... vendo? É um pouquinho mais fácil, gente, pra gente começar. Exato. A meditação, existem muitos tipos de meditação diferentes. Um que é um dos mais famosos é o mindfulness. Mindfulness, traduzindo, é atenção plena. E a atenção plena no quê? Na respiração. Então, se você for praticar mindfulness, você vai fechar os olhos, vai inspirar e expirar, e a sua atenção vai estar na sua respiração. Então, em vez dela ir lá no pensamento, você traz ela de volta e tenta observar a respiração. Aí ela vai lá no pensamento de novo, você volta. Mas se você fala assim, não, mas eu não quero fechar os olhos, só respira então, sabe? Só respira de forma profunda, que você já vai estar falando pro seu corpo que tá tudo bem, que você pode ficar calmo, que você não tá em perigo. A respiração tem um poder danado. Tem uma história que você conta na Índia, que, cara, aquilo para mim foi tão significativo. Quando você foi passar 7 dias para meditar, para ficar em silêncio 7 dias, e ele chegou e tinha uma festa lá no templo, que era uma loucura. E ele falou assim, pelo amor de Deus, como é que eu venho para um lugar ficar em silêncio? E aqui é essa energia toda. Eu achei que a mensagem ali, ela diz muita coisa. É. E foi, de fato, assim, uma transformação, assim. Foi uma cena que eu me lembro até hoje, assim, de forma muito nítida. Eu fui passar um mês na Índia e desse um mês eu queria ficar 15 dias fazendo retiro de meditação. Eu fiquei, só que 7 dias em silêncio, né? E aí, quando eu chego lá no ashram, que é essa casa, esse lugar onde acontecem os retiros, no meio da natureza, assim, um lugar muito lindo, na cidade de Rishikesh, eu não sabia, Monique, que era durante o feriado do Diwali, que é o feriado das luzes. A Índia tem 2 grandes feriados, o Diwali e o Holi. O Holi é das cores, inclusive é uma festa que se popularizou no mundo, assim, as pessoas levam aquele monte de pó colorido e joga pra cima, suja as roupas de cores. E tem o Diwali, que é o festival das luzes. E nesse festival das luzes, nesse feriado, os indianos eles viajam para conhecer os templos, para cultuar os deuses. E esse ashram que eu tava, essa casa, é conhecida por ser uma das casas da Índia que tem maior número de estátuas, de monumentos de deuses hindus. A Índia inteira estava naquele momento. E assim, Monique, você não tá entendendo. Os indianos, eles são maravilhosos, assim, amorosos, lindos, mas eles são barulhentos. E eles são muitos. É assim, 10 vezes mais do que a gente, né? Eles têm uma população de quase 2 bilhões de pessoas. Então, quando eu cheguei no ashram, eu fiquei muito assustado. Porque aí vem a expectativa, o controle. Na minha cabeça, eu ia para um lugar, assim, silencioso, de paz. E aí tava aquele monte de indiano andando para um lado e pro outro, batendo foto, correndo, fazendo barulho, conversando, falando alto. Quando eu cheguei, fui para a sessão de abertura do retiro, o monge deu aquela explicação sobre como seria o retiro, na maior calmaria. E aí no final ele pergunta assim, alguém tem alguma pergunta? Aí eu levanto a mão. Aí eu viro e falo assim, monge, obrigado pela explicação, mas eu vim aqui para ficar em silêncio. Como é que eu vou ficar em silêncio com esse caos que tá ali fora? E aí ele deu um sorriso assim e falou, bem-vindo à Índia. É isso que a Índia tem para te ensinar. É muito fácil você querer ficar em silêncio quando o mundo está em silêncio. O grande desafio é você conseguir nutrir o silêncio quando o mundo está um caos. E essa era a sua missão ali. Exato. E aprender a ficar no seu silêncio independente. Isso, gente, a gente traz para a vida.
O que que você vai fazer, independente do que acontece em volta de você. É Exato. isso, o que você precisa. Exato. E ele trouxe isso, assim, de uma forma muito gentil, e ele mesmo falou assim, talvez seja isso que a Índia tem para te ensinar. E essa foi uma das maiores lições que eu aprendi sobre aceitação, que vem desse lugar, assim, eu idealizo na minha cabeça que eu quero ir para a Índia, que eu quero que seja assim, assim, assado, e só esse querer e essa tentativa de controlar as coisas para que sejam como eu queria, me tira a presença. Me tira essa abertura para viver o que a situação está tentando me trazer. Eu estou num modo como se aquela experiência tivesse um gabarito que eu tenho que dar um check em cada item da minha lista, e isso me tira a espontaneidade, a naturalidade, a abertura de viver o que o mundo está tentando me trazer, o que Deus, o que a vida, o que o universo está tentando me mostrar ali. E eu acho que essa é a principal, sim, uma das principais mudanças que a gente tem que fazer na vida hoje, que é se abrir mais para aceitar o que vem, assim. E aí não é aceitar nesse lugar de passividade, de, não, faz o que você quiser comigo. Não, não é isso. É entender assim, cara, você não tá no controle. Então, o que você não tá no controle, você aceita e faz o melhor daquilo que você pode, de fato, controlar, sabe? E isso seria uma das coisas mais importantes para a gente não adoecer hoje em dia, do jeito que a situação tá, porque eu fico muito preocupada, as pessoas estão muito doentes. É muita falta disso, né? De se olhar, de se entender, de saber o que faz sentido para você, do que é importante para você. Você vê que são várias coisas, né? Não tem como ser uma coisa, porque de fato a gente está vivendo hoje num mundo muito complexo, muito complexo. É muita gente, muito estímulo, muitos interesses difusos, muitos propósitos inconscientes. Então, de fato, assim, não tem uma coisa específica, mas são várias. A primeira delas é isso, é você olhar para você, é se conhecer, é se questionar qual é o seu propósito. Qual é a sua intenção em cada escolha, em cada dia, em cada momento? Qual é o propósito do que aconteceu com você? Tem várias coisas que aconteceram na nossa vida, Monique, que tem grandes lições, só que a gente não olha com esse olhar. Eu falo muito isso porque eu falo que eu tive alguns momentos bem complicados na minha vida que eu não via com esse olhar no momento. Hoje eu não tenho a menor dúvida que foram esses momentos que me trouxeram no melhor lugar que eu podia estar. Mas a gente só vê depois, né? A gente não, na hora é muito difícil você entender, não, essa dor vai me levar para essa dor vai ser boa para mim. E tá tudo bem, assim. O Steve Jobs tem uma frase que ele diz assim: você só consegue conectar os pontos olhando para trás, nunca para frente. O que isso significa? Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente só vai entender lá na frente. É isso. Mas é importante que a gente olhe para trás com a busca, com esse olhar de aprendizado. O que eu posso aprender com a minha história? Quais foram as lições que eu tirei diante de cada experiência, ou se eu não tirei ainda, quais são as lições que eu preciso tirar para que eu possa me tornar cada vez mais conectado comigo, cada vez mais autêntico, cada vez mais espontâneo? O que aconteceu no meu passado que eu preciso aceitar, que eu preciso reconhecer, que eu preciso viver. Tem tanta coisa que acontece na nossa vida que a gente sente vergonha e tenta esconder. Só que quando a gente esconde, aquilo não deixa de existir. Fica lá no fundo, remoendo. Aí vem de volta em forma de vergonha, em forma de atitudes inconscientes, às vezes que geram na gente muito constrangimento. Traumas também. Traumas. Então, é muito importante olhar para trás com esse olhar de aprendizado, ressignificando o que você precisa ressignificar, às vezes um trauma, uma ferida, que de fato veio para te ensinar alguma coisa. Só que enquanto você não aprende, ele continua ali. Então, essa seria uma dica para você vencer traumas, vencer dores, entender, né? Olhar para ela, enfrentar ela para entender o que ela pode te trazer. Acho que ressignificar é a palavra que eu gosto muito de usar. É você olhar para trás e se perguntar qual foi o propósito disso na minha vida. Porque tudo tem um propósito. Quando você não enxerga esse propósito, às vezes aquilo fica ali, aberto, você fica sofrendo, você fica refém daquela dor eternamente, você continua agindo numa tentativa de estancar aquela dor, enquanto que se você não aceitar, você nunca vai ser capaz de seguir em frente. Uma pergunta, você deixou de ser ansioso? Ou você fala, eu sou uma pessoa que sou nada. Não, eu continuo sendo ansioso, mas eu sei controlar isso. Exato. A gente nunca deixa de ser ansioso, porque a ansiedade é uma emoção que existe. Não, porque tem pessoas muito ansiosas e pessoas menos ansiosas. Você falou que você roía seus dedos até sair sangue. Eu também roía a vida inteira de
de ficar tudo ferido. Então, assim, você não... Tem pessoas que não são tão ansiosas. Meu marido não é nada ansioso. Meu marido é um relax, né, Edu? Relax. E eu sou ansiosa demais. Então, ou seja, você não deixou de ser o Marco ansioso. Só que você hoje consegue controlar essas sensações através desses seus métodos, do seu autoconhecimento. Exato. E de várias maneiras, assim. Eu gosto muito de esporte, então meu estilo de vida é muito em volta de esporte, de praia, de natureza. Por quê? Porque eu entendo que o esporte, por exemplo, eu gosto muito de jogar futevôlei todo dia de manhã. Quando eu tô ali, eu tô 100% presente. Eu não tô pensando no que vai acontecer daqui a pouco, eu não tô pensando amanhã, não tô pensando no ontem, eu tô ali presente. E quanto mais a gente exercita essa presença, menos ansioso a gente se torna. O filme Divertidamente 2, ele foi um grande sucesso e ele exemplifica muito isso, assim. Tem várias emoções e a ansiedade é uma delas. Quando você permite que ela fique no controle e ela vai se retroalimentando, ela não sai do controle. E é por isso que as pessoas são tão ansiosas, porque a ansiedade entra no controle e em vez dela frear a ansiedade, acalmar, acolher a ansiedade, Respirar e fazer tudo que tem que ser feito. ela fica ali, Dá vazão. remoendo, exatamente, estimulando, e aquilo vai se fortalecendo. Então, eu tenho tanto essa parte mais comportamental, de colocar na minha rotina momentos em que eu vou estar completamente presente. E aí, hoje, o meu trabalho me permite fazer isso. Quando eu vou sentar para ler um livro que eu vou estudar, quando eu vou sentar para escrever um roteiro, quando eu vou sentar para gravar um vídeo, eu estou ali, presente. Então, isso me ajuda a diminuir esse estímulo da ansiedade, mas, ao mesmo tempo, a ansiedade, num nível natural, eu permito que ela aconteça. Então, por exemplo, eu vou vir aqui. Na segunda-feira eu pensei, olhei minha agenda e pensei, quinta-feira eu tenho um podcast com a Monique. A ansiedade que vem, ela pode ser interessante para me fazer, por exemplo, me preparar, Ter novas ideias, trazer pensar. novos conteúdos. Exato, dedicar meu tempo, a minha atenção a visualizar aquilo, como que eu quero como que eu quero estar aqui, sobre o que que eu posso trazer. Então, assim, a ansiedade, num certo nível, ela é boa também. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê que ela tá fazendo mal pra gente, e como que é isso? São os sinais. Roer unha é um sinal. O que que é o sinal? Sinal de que aquilo tá te consumindo tanto que você precisa de alguma Cara, eu na maneira... faixa de 17, 18 anos até arranquei cabelo. Olha isso. Tricotilomania, que chama. Era... A unha não tinha mais, eu puxava cabelo. Olha que louco, que ansiedade. E aí, esses sinais, eles servem para mostrar que a ansiedade está muito exacerbada. Aí precisa de algumas coisas. Então, por exemplo, quando eu sinto que eu estou muito ansioso, eu sento para meditar, eu pego o meu diário para escrever, eu escrevo diário todos os dias. Às vezes as pessoas perguntam assim, Marco, mas o que que você escreve? Eu escrevo o que vem, como eu estou me sentindo. Se não tem nada para vir, eu começo a escrever assim, hoje não tá vindo nada. Aí daqui a pouco já começa a vir, sabe? Então, o problema... Estimular os momentos presentes, escrever é um deles. É um deles. E escrever também, além de estar presente, ajuda a processar a emoção. Ajuda a colocar para fora a ansiedade. Me ajuda nesse processo de conversar comigo mesmo. Então, por exemplo, eu posso começar a escrever assim: estou ansioso com tal coisa que vai acontecer na semana que vem. Eu estou ansioso por quê? Porque eu quero que dê certo. Por que que eu quero que dê certo? Mas e se não der certo? E aí Legal. no final eu tô agradecendo. Você resolveu aquele assunto ali com você mesmo, né? E aí no final eu tô agradecendo e eu coloquei pra fora, dei uma descarregada na minha ansiedade e no final eu tô sempre agradecendo. Mano, sinto grato pela vida, me sinto grato pelas oportunidades, pelos importante, eu sou aprendizados. muito grata. E aí a gratidão te coloca nessa energia mais alegre. E quando você tá nessa energia mais elevada, as coisas fluem melhor. É muito bom seguir ele porque ele traz muito desses temas que agora não é mais Fala de Propósito, é Marco Rodrigues Júnior. Então, assim, é muito legal seguir porque ajuda a gente. Eu estou nesse momento de entendendo que eu preciso lidar com a minha ansiedade, porque eu trabalho muito, eu faço muita coisa, então eu não vou deixando que ela me... Mas tem hora que bate. Então, eu estou nesse momento de transição, gente, quase 57 anos, olha que bom. Tá ótimo, né? Nunca é tarde. Nosso tempo está terminando. Eu queria que você falasse do desafio Delta 21, que eu achei maravilhoso. Tô quase entrando. Conta. Vai ser um prazer ter você com a gente. Sabe que eu fiz essa mudança de perfil agora recente e isso foi a exemplificação, assim, na prática de tudo isso que a gente conversou, sabe? Quando eu criei o Falo de Propósito lá em 2020, eu criei esse nome, não era só porque eu queria falar de propósito ou sobre propósito, era também porque eu ainda não tinha coragem de ser o Marco, sabia, Monique? Entendi. Eu não tinha coragem de ser o Marco.
Entendi. Porque eu ficava com medo do que os outros iam pensar, de como as pessoas iam me julgar, se eu ia ter autoridade para falar sobre aquilo, mas como assim você está falando sobre autoconhecimento? Você era aquele cara egoísta, egocêntrico, arrogante de um tempo Muito atrás. bacana. Então eu sentia essa vergonha. E o propósito desse nome, falo de propósito, então, era também me esconder de alguma forma, sabe? Desse julgamento, me proteger. E isso ficou um tempo assim dentro de mim, depois eu deixei de lado, e aí, de um tempo pra cá, isso voltou muito forte. Esse questionamento assim, por que eu não sou o Marco, sabe? Muitas vezes eu queria compartilhar algo da minha vida pessoal e eu falava assim, ah, não, mas aqui é só sobre propósito, só sobre autoconhecimento. Então essa transição que eu fiz também me deu um pouco de medo, sabe? Também foi uma mudança. Eu tava numa zona de conforto ali por trás daquele nome. Então eu precisei ter muita coragem de me jogar e falar assim, cara, eu quero ser o Marco. Eu não quero mais me esconder atrás de um nome. Eu vou continuar tendo esse propósito, eu vou continuar falando de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mas eu também quero mostrar o meu relacionamento, eu também quero trazer, não mostrar no sentido de exibir, mas mostrar no sentido de falar sobre os aprendizados, sobre o que a gente está construindo, sobre as reflexões que a gente tem feito, sabe? E aí o desafio, por exemplo, o desafio Delta 21, é basicamente tudo que eu faço na minha rotina, sabe? Então, assim, até... As pessoas que entram para esse seu grupo, né? Para essa sua mentoria, pode chamar de mentoria, não? Eu chamo de desafio. Desafio? Vão acompanhar 20 dias, uma rotina. Talvez, pelo que eu te falei aqui, eu sou a pessoa perfeita para entrar para o desafio de 21 dias, que ele vai dando uma rotina para você ampliar esses momentos presentes, para você aprender a se olhar, para você deixar de fazer algumas coisas. É isso. Eu, compartilhando essas reflexões e falando sobre ansiedade, sobre autoconhecimento, as pessoas falavam muito assim, Marco, como você passa essa paz, sabe? Como é que você passa essa calma? Passa demais, gente. Nossa, bonitinho demais você. Yeah. Gente, ele tem 31 anos, tá? Tem cara de 18. Entreguei. Podia entregar? Vai dar pra ver os cabelinhos brancos aqui aparecendo. Podia entregar? Cara. Podia, né? Pode, claro. 31, gente, com essa carinha. E aí as pessoas perguntavam muito isso. Eu olho com você com um pouco de coisa maternal. É porque eu tenho 57, eu tenho filho 21 e tudo, você é mais velho, mas você tem essa coisa... Eu tenho uma menina de 21, está se formando em psicologia, e um de 19, menino. Mas eu tenho esse olhar maternal, sabe? Quando eu falo lindo, fofo, eu vejo você como um menino. Desculpa, eu sei que você é um homem, mas desculpa. Mas eu enxergo você com um olhar maternal. Mas eu escuto muito isso. Porque eu podia também. ser sua mãe. Eu sei. Eu escuto muito isso, assim. Eu entendo o que você está trazendo, assim, sabe? Tem muita gente que fala isso. Às vezes tem senhoras de 80 anos que me seguem e falam assim, nossa, você parece muito meu neto, mas eu aprendo tanto com você. E eu acho lindo também as pessoas mais velhas que têm essa humildade, assim, sabe? A minha avó, por exemplo, tem 86 e ano passado pediu para eu dar meu acesso aos meus cursos para ela, que ela queria assistir, sabe? Que ela queria aprender. Eu acho muito bonita essa humildade. E as pessoas falavam isso assim, como é que você faz para passar essa calma? E isso é algo recente para mim, eu nem sempre fui assim, sabe? No meu passado eu era super ansioso, super egocêntrico, então eu entendi que é uma série de comportamentos, de estilo de vida, de estudo, de experiência. E tem muita coisa que dá para você começar desde já. E aí foi daí que surgiu o Desafio Delta 21. A ideia do Desafio Delta 21 é fazer você ter ali uma mudança rápida para você perceber que a sua vida pode ser diferente. Então, o desafio ele tem 5 exercícios diários e 3 metas gerais. 5 exercícios diários. Meditar, escrever, ler, atividade física e hidratação. Beber água, bater a cota de água, que é muito importante. As pessoas não bebem mais água hoje em dia. E as 3 metas gerais do desafio é você ficar 21 dias sem bebida alcoólica. Isso pra mim é fácil. 21 dias de detox de redes sociais, primeira hora do dia e última hora... Calma, opa, então dá. É isso. Mas é o que eu falo, sabe, Monique? As mudanças, elas não precisam ser extremas. São pequenas, senão você nem consegue. É isso, assim. Não adianta você falar assim, não vou ficar 21 dias sem rede social. Apaga todas as redes sociais do seu celular. Gente, quando eu vi esse desafio Delta 21, eu falei, gente, eu acho que eu preciso. Acho que vai ser muito legal pra mim. Quem sabe não entro lá. E a desculpa. A terceira meta que eu acho legal é, por exemplo, você usar a tecnologia a seu favor. Eu falo para as pessoas, tira 21 fotos ao longo do desafio. Uma foto por dia. Para você registrar essa jornada. Acho que é uma coisa muito importante você tirar uma foto no seu dia 1 e você lembra. Quando você tira uma foto e você vê depois... Você lembra a situação, o momento. Exato, você lembra como você sentia. E aí no 21º dia você tira a foto e você olha e compara com as outras e você fala assim, caramba,
olha quanto que eu mudei em 21 dias. E se eu continuar vivendo dessa maneira, sabe? Como é que vai ser? E esse desafio Delta 21, a pessoa entrando no teu Instagram, tem lá, né? Eu vou colocar na descrição do vídeo, gente, o Instagram dele, para você começar a seguir e se informar. Eu escrevi um livro esse ano, lancei, virou um livro de cabeceira das mulheres. Então, eu escrevi, eu quero te dar um de presente. Que demais. Você pode dar para sua namorada, para tua mãe, para tua avó, tá? Então, enfim, os homens gostam, mas é uma coisa a mais. Mas eu quero ler também, porque eu acho que a gente pode aprender com qualquer coisa. Por que eu quis te dar? Porque o nome dele é Virada de Chave. O dia que eu parei de esperar. É isso. Aos 50 anos eu parei de esperar e fiz um movimento. Mas de esperar, eu digo que a felicidade viesse de fora. Eu entendi que estava muito mais aqui dentro. E eu vejo que o que você fala também para o teu público é isso. Começa já a mudança da tua vida, essa mudança de se olhar. Então Gente, eu não tinha dado meu livro para ninguém até hoje, você acredita? Juro, Juro. Aqui do programa que honra. Né, Edu? Que Aí honra. hoje eu falei, não, ele fala muito sobre mudar a vida. Então, que honra. Obrigado, Monique. Para você. E sabe que isso aqui eu vou ler com certeza. Sabe por quê? E se você gostar, você indica para o teu público. Com certeza. Sabe, tem um pensamento que eu vejo que é muito limitante que a gente tem, que é o pensamento do tipo, isso não é para mim. Sem nem tentar. Eu vejo assim, às vezes muitas pessoas que olham pro meu conteúdo, olham pro seu conteúdo e falam assim, não, isso não é para mim. Será que não é para você mesmo? Será que se você se abrir e tentar um pouquinho, talvez... eu fiquei inibida porque os homens falam, Monique, você fica falando que você fala para mulher e você fala para todo mundo. Exato. Mas assim... Exato. E homens já leram, mas eu quis só me justificar, aquela pessoa que fica se justificando, né? Dá um livro e ponto, né? É isso, não, e eu vejo assim, eu tava numa palestra semana retrasada em Curitiba, também dei 2 palestras em Curitiba nesse mês. E aí na primeira, teve um cara que chegou e falou assim pra mim, sabe que quando você começou, eu achei que não era pra mim, mas quando você terminou, eu senti que era especificamente pra mim. Maneiro. E tem muita gente que me traz esse feedback, assim. Eu, às vezes, dou palestra em empresas e eu muitas vezes, preciso fazer de uma maneira que eu faça a pessoa se abrir. Porque tem muita gente que tá na defensiva mesmo, sabe? Às vezes porque teve um trauma, às vezes porque tem um medo do julgamento, às vezes porque tem dificuldade de se abrir. Mas, hoje em dia, Monique, nesse mundo complexo que a gente vive, todo mundo precisa de um pouco mais de autoconhecimento, todo mundo precisa de um pouco mais de propósito e todo mundo precisa de momentos de virada de chave. Não é só um. Às vezes é um que a gente dá e passa um tempo tem uma nova virada de chave. Então, eu tenho certeza assim, que vai me tocar e tenho certeza que vai tocar muita gente também. Obrigada. Marco, obrigada. Você tem que ir para Belo Horizonte. Estou preocupada que ele ainda vai pegar um voo. Gente, olha, agradecer aqui Investe Smart XP, Sacada, Tistone, Clube Cacef. Obrigada por você que está aqui. Você tem uma luz em volta, né? Que você continue brilhando e iluminando o caminho das pessoas que têm a oportunidade de estar do seu lado. Muito obrigada. Foi um prazer. Amei nosso papo e espero que a gente possa repetir mais ele. Vamos, se Deus quiser. Gente, muito obrigada. Ó, beijo, se inscreve, hein? Beijo, tchau.